Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso, vamos abrir aqui a ferramenta Stencil, vamos abrir aqui o nosso macaco pulador e fazer uma rápida revisão do que foi visto na aula anterior. Nós aqui basicamente na aula anterior, o que nós fizemos? Nós criamos aqui dentro do Behavior, se não me engano, de cena, no Behavior de cena, dentro aqui do gerenciar infotela, que nós também alteramos esse nome, né? Criamos aqui um evento, que é um evento de drawing, ou seja, quando a tela é escrita, que ela é escrita a cada, em média, aí, 60 segundos, né? Ou melhor, 60 vezes por segundo, frames por segundo, FPS. Nós criamos aqui um evento que imprime em tela, dá um draw text e coloca na tela o número de vidas que até então estão configuradas para 3 vidas. Lembrando que esse atributo aqui é um atributo de game, tá ok? Então foi basicamente o que nós fizemos. Vamos fazer um teste aqui só para verificar isso na prática e ver o que seria. Vamos aguardar aqui a compilação. Logo em seguida, vamos observar o seguinte, ó. Nós temos aqui um item em tela que define para nós o que nós temos ainda de vida para o nosso player, né, nosso personagem. Por enquanto o macaco só perde vida quando colide com o inimigo. Vejam, ó, 2 vidas, 1 vida e 0 vida. Aqui percebam que o número não apareceu o número 0. Ele apareceu, se você precisar, vou retornar no vídeo e verifique que ele pulou aqui para -3. Esse erro também nós vamos corrigir. Aonde que esse erro ocorre? Vou fechar aqui. Esse erro basicamente ocorre dentro do nosso behavior, que controla o número de vidas do nosso ator. Vamos aqui no dashboard, aqui no colisão, quando ele colide, né? Colide com o inimigo. Ó, quando o macaco, né, o self, colide com o inimigo, ele vai decrementar aqui nesse bloco um valor na vida, no nosso atributo de vida. O que acontece? Quando esse evento ocorre, é quando o macaco colide com o inimigo. Quando o valor está em, por exemplo, está em 1, ele colide, ele passa a ser -1. Só que ele fica colidindo, ele fica em contato. Enquanto a cena da sequência, todo o motor do game funciona, ele fica colidindo, então esse valor fica sendo decrementado, ele fica em loop. Para que isso não aconteça, porque quando chega a 0, aqui ó, nós testamos, né? Se vida for menor do que 1, ou seja, 0, ele vai carregar a cena game over. Só que enquanto ele não chega aqui, esse cálculo fica sendo decrementado em tela. Para que isso não ocorra, eu vou colocar um if aqui, ó, que vai resolver essa questão, tá? Ele não vai decrementar, mas após esse valor chegar a 0. Então como é que nós vamos fazer? Eu coloco o bloco if e vou montar aqui, ó, se o bloco if vai dar uma condição se aí eu vou ter que usar o que? Vou ter que usar um operador lógico, né? Parecido com esse aqui, ó, ou melhor, ele vai ser basicamente, até eu vou duplicar esse bloco, veja que ele ficou aqui em cima, ó, vou arrastar. Se vida for menor do que 1, só que na verdade aqui eu tenho que fazer o contrário. Se vida for maior do que 1, por quê? Porque é somente após ele ser maior do que 1, ou enquanto maior do que 1, que eu vou decrementar o valor. Eu pego esse bloco. Aqui no caso eu tenho que pressionar, se eu não me engano é Ctrl ou Alt. Pressiono o Alt e ele copia. Não é o que eu quero, vou apagar. Acho que é o Shift, vou fazer o teste. Pressiono o Shift e arrasta. Correto, é o Shift. Se você não pressionar o Shift, o que acontece? Você tira o bloco completo. Eu quero tirar só o bloco que está em cima, então eu tenho que pressionar o Shift e
arrastar, ele vai sair só aquele bloco. Aí eu venho, coloco dentro do meu if. Ou seja, somente se a vida ainda for maior do que 1, é que eu vou decrementar. Se ela for 0, eu não decremento mais. Eu venho, posiciono naquele lugar antigo, só que agora dentro de um if. Salvo a cena e faço um teste para verificar se resolveu o problema. Vamos ver. Vamos aguardar a compilação. E vamos fazer o macaco morrer 3 vezes. Morreu uma vez, chegou a 2. Morreu 2 vezes, não deu tempo. Por enquanto ele só decrementa se colidir. Morreu uma vez. Agora ele vai colidir novamente e vai chegar a 0. Esse valor aqui, ó, vai chegar a 0. Ele vai ter que ficar em 0 aqui, não vai poder passar de 0. Vai poder acontecer aquele erro que ficava dando lá -1, -3, porque aquele if vai bloquear essa situação, ok? Então vamos lá. Colidiu. Vejam que está acontecendo um erro na nossa lógica, porque ele não está chegando a 0. Provavelmente porque nós erramos aqui nessa questão aqui, ó, de vamos analisar. Se a vida for maior do que 1, é que ele vai subtrair um ponto. Na verdade, ele tem que ser maior do que 0, porque maior do que 1 é 2. Então, maior do que 0, aí sim. O que é maior do que 0? É 1. Se ele for 1, ele vai entrar, vai subtrair, vai ficar 0, aí vai resolver o problema. Então, houve um erro aqui meu de lógica matemática. Vamos fazer o teste, vamos salvar primeiro. Façamos o teste, agora sim vai chegar a 0 e não vai passar a valores negativos. Vamos lá, vamos aguardar a compilação. Eu vejo que são questões matemáticas bem básicas, mas que acaba dando uma certa confusão na cabeça, né? Vamos aguardar, vamos fazer ele chegar a uma vida, chegou a 1. Agora quando colidir vai ter que chegar a 0 e ficou no 0. Então está resolvido a questão, certo? Chegou a 0 e mudou a cena para a cena game over. Então essa questão está resolvida. Próximo detalhe que eu vou estar mudando aqui eu quero, lembra daquele atributo contador que tem lá o valor 10, que é o tempo, né, que vai decrementando para que eu tenha um tempo para chegar até coletar todos os objetos colecionáveis, que são as frutas? Pois é, esse tempo está pequeno, então nós vamos alterar para 30. Onde que esse tempo está? Ele é um atributo, não é? Um atributo, se eu não me engano, é um atributo, deixa eu verificar, dentro do behavior, saúde macaco, vamos verificar aqui, controla contador. Então dentro desse behavior, atributo, não, deixa eu lembrar, vamos aguardar aqui para eu poder lembrar qual, gerencia a colisão e a info tela. Ele é um atributo que está dentro deste behavior. Vamos aqui no gerenciar info tela e vamos verificar aqui, ó, já está até aqui, né? Você clica em atributos e verifica aqui, ó, o atributo contador. Esse contador está valendo 10, ou seja, é o tempo que o macaco tem para coletar as frutas. Está muito pouco, vamos passar para 30. Então essa é a segunda melhoria. A terceira melhoria que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiramente nós já salvamos, né? A terceira melhoria na verdade está aqui, ó. O que acontece? Para esse evento aqui de drawing, de escrita em tela, nós estamos escrevendo numa posição fixa, aonde estamos colocando o número de vidas e o valor de vidas do atributo vidas, né, do atributo de game. Só que como a tela ela pode ter um tamanho variável, a gente pode estar alterando o tamanho da tela, esse valor de x aqui ele tem que ser calculado em tempo de execução.
para que se o tamanho da tela for alterado, essa situação aqui não seja um problema para posicionar em locais muito inapropriados na tela. Então eu vou, em vez de colocar um valor fixo, ou seja, vamos fazer o teste aqui, ó. Esse valor vidas, 2 pontos e a quantidade de vida, ele é posicionado na posição x300 e y10. O que seria isso? É a posição coordenada. Ó, x vem aqui, cai em 300 e o y cai em 10. Então é um ponto de coordenada que ele começa a escrever a palavra vida e coloca o valor da vida. Só que esse valor fixo, vamos dizer que eu altere o tamanho da janela, no caso, o que vai acontecer? Ó, você vai perder a referência. Algo não vai ficar legal, vejam isso. Ó. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer esse cálculo em tempo de execução, através de blocos que vão retornar valores lidos que vão calcular em tempo de execução. Como que a gente faz isso? A primeira coisa que eu tenho que descobrir é o tamanho que vai ocupar esse string aqui, que é vidas mais o valor da vida, né, que vai ser transformado em texto. Então o que eu faço? Eu venho, duplico o bloco, que eu vou utilizar ele em outro local, ok? Venho aqui na minha paleta, em Number and Text, e venho aqui no texto e faço o seguinte: aqui embaixo eu tenho, ó, fontes. Eu tenho um bloco que me dá o tamanho do texto, ó, get width for o quê? Este texto aqui, que é o que eu vou escrever em tela, usando a fonte. Qual fonte que eu estou usando? Eu vou escolher a fonte. Então o que esse bloco vai fazer? Ele vai me retornar um valor que vai ser o espaço que vai ocupar este texto aqui. Só que só isso não resolve, porque eu tenho o tamanho que o texto vai ocupar. Só que eu tenho que verificar o seguinte: esse texto tem que ser posicionado na screen, dentro da janela, ok? Eu tenho outro bloco que me retorna o tamanho da janela. Lembram disso? Nós até já utilizamos. Que bloco é esse? É o bloco Screen Width, ou seja, a largura da tela. Se eu não lembrar onde é que está, eu vou ensinar um segredinho para vocês legal aqui, ó. Você vem aqui na pesquisa, escreve o que você lembra. Screen, a princípio já vai bastar. Dá um Enter. Ele seleciona todos os blocos que possuem o termo de pesquisa. Então tá aqui, ó, Screen Width. Esse cara aqui, ó, esse bloco me retorna a largura da tela. Só isso resolve? Não, porque eu tenho que fazer um cálculo matemático aqui. Se eu quero fazer um cálculo matemático, eu venho em Number and Text, em matemático, e faço o quê? Uma subtração do tamanho da tela menos o tamanho que o meu texto ocupa. Com isso, eu vou ter uma posição na tela para colocar da minha direita para a esquerda. Porque o que vai fazer? Vai pegar o tamanho da tela, vamos dizer que seja esse aqui, ó, área cinza. A gente sabe que a nossa tela, ela tem 640 por 480. Você não lembra? Também não vai importar, porque ela vai calcular em tempo de execução. Mas caso você tenha curiosidade, vamos ver aqui em Settings, né? Em Display, ó, 640 é o width. Então vamos dizer que isso aqui tenha esse espaço que seja 640, esse cinza aqui, ó. O que vai fazer? Vai pegar o texto e posicionar da direita para a esquerda e vai ocupar esse espaço colando na margem direita. Vamos fazer o teste? Depois a gente vai ter uma pequena melhoria depois de tudo isso, né? Então vamos colocar aqui, ó, vamos arrastar o bloco e posicionar na posição X. Posicionei na posição X, a posição Y não altero. Vou salvar e vou dar um play de teste, dar um teste game. Vamos dar um teste game para ver o resultado.
Então tá aqui, ó, coladinho na nossa margem. Aqui não vai alterar porque eu estou alterando a janela do Windows. A janela aqui tem 640, ok? Se eu vim aqui, por exemplo, ó, no meu setting e mudar o tamanho da largura para 800, o próprio cálculo já vai resolver para mim. Vamos fazer o teste? Ele não vai se perder, porque ele não está usando o valor fixo, está usando o valor calculado em tempo de execução, ok? É importante entender isso. Então tá lá, coladinho na margem direita. Vamos fechar, vou voltar para o tamanho que estava, para não ter alteração. 640 e dá ok. Só que eu não estou achando muito legal colado lá na margem. Tá muito colado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro cálculo, vou tirar o bloco, né? Vou fazer um outro cálculo. Eu vou somar mais 10 para que ele posicione um pouco mais para a esquerda da tela. Então vou fazer o seguinte, ó, pego mais aqui, o bloco mais, o bloco aritmético mais, coloco, tirei aqui, tá? Vamos reposicionar, pego todo esse bloco, coloco na primeira posição, vamos arrastar, pega bem na pontinha, arrasta aqui, ó, e vou somar mais 10. Para quê? Para que ele some mais 10 a todo esse cálculo, para posicionar um pouquinho afastado da margem direita. Coloca lá novamente dentro lá da posição X e vamos salvar primeiro. Por que eu salvo antes? Porque se eu der play e der um bug, ele não dá tempo dele salvar aqui no test game, aí eu perco o que eu fiz. Então eu faço sempre um salvamento antes de dar o teste, por mais que ele salve quando eu clico no teste. É uma precaução. Na verdade, nós usamos o cálculo errado. Vamos usar o sinal de menos. Vamos tirar. Eu tenho aqui, ó, vejam como a matemática é interessante. Em vez de eu mudar o bloco, eu coloco o sinal de menos aqui. Ou poderia usar o bloco de menos. Aqui resolveria? Resolveria, tá? Mas para não ficar uma coisa meio confusa, eu vou fazer da maneira correta. Não que a outra forma não fosse correta. Matematicamente estava certo. Então menos 10. Esse aqui eu vou remover e posiciono em X. Vou salvar e vou dar o play novamente. Com isso eu vou ter o nosso texto um pouquinho afastado, 10 pontos. Aqui, ó, 10 pontos afastado da margem direita, ok? Então tá aqui a nossa solução para a questão visual do nosso game, certo? Bom, pessoal, na aula de hoje foi isso, foi somente melhorias, né? Fizemos 3 melhorias para evitar aí, primeiramente, que o tempo lá chegasse a valores negativos, ou melhor, o número de vidas, né, chegasse a valores negativos. Mudamos o contador para 30 para aumentar o tempo, para que ele não morresse muito rápido por causa do tempo esgotado. E fizemos aqui um cálculo em tempo de execução para posicionar essa informação de tela aqui, de vida, né, para que ele não ficasse em posicionamento errado, caso nós alterássemos o tamanho do settings, do display. Aqui em settings, melhor dizendo, do display, né, aqui no widget. Então agora eu posso fazer a alteração que eu quiser em widget, que ele vai reposicionar para mim essa informação de vidas em tela, ok? Então muito obrigado e até a próxima aula.